Ele fará novas todas as coisas. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. É por isso que as revelações desse livro não nos trazem angústia, não nos causam preocupação, mas geram em nós profunda alegria, esperança, ansiedade até, para que essas palavras se concretizem o quanto antes. Porque aguardamos o dia em que o nosso Senhor, o Senhor Jesus, virá novamente. E Ele fará com que tudo isso seja concretizado, e Ele fará novas todas as coisas. É por isso que o Espírito e a noiva dizem: vem. É por isso que todos aqueles que ouvem essas palavras dizem: vem, vem, Senhor Jesus. É por isso que a revelação de Apocalipse trouxe grande inspiração, esperança, alegria para os apóstolos, para os primeiros cristãos que naqueles dias enfrentavam tantas dificuldades, tanta oposição, tantas dificuldades, e puderam olhar para esse livro com esperança. E essa profecia, essa revelação, deu a esses irmãos a convicção de que deviam se manter firmes, deveriam perseverar, porque o Senhor viria, e tudo isso seria realizado, tudo isso seria concretizado. E é por isso que ainda hoje nós seguimos lendo o livro das revelações, o livro de Apocalipse, e nos alegrando, desde já, com a esperança daquilo que Ele fará, daquilo que só Ele pode fazer. Ele fará novas todas as coisas. Por mais que o mal se organize, por mais que o diabo se articule, levante os seus exércitos, engane pessoas e faça de tudo para destruir essa criação, para destruir tudo aquilo que o Senhor fez, nós sabemos que ele já está derrotado. A derrota de Satanás já está decretada, já foi decretada pelo Senhor. É tudo uma questão de tempo. Cabe a mim e a você permanecermos fiéis, sermos perseverantes, suportarmos os dias difíceis, sabendo que o Senhor, na sua soberania, na sua bondade, há de realizar aquilo que é melhor, a sua vontade, do jeito que ele entende ser o melhor. E nós temos a convicção de que no final de tudo poderemos contemplar a restauração dessa criação que foi tão destruída, tão maltratada, tão distorcida. Ele fará novas todas as coisas e poderemos desfrutar pela eternidade daquele que é de fato o plano do Senhor, da sua presença, da sua habitação no nosso meio. E é por isso que ansiamos por esse dia, ansiamos pelo dia do Senhor. O dia que para aqueles que não temem, que não desejam o Senhor, será dia de choro, dia de angústia, dia de juízo, dia de castigo. Mas para aqueles que o amam, é o dia mais aguardado das nossas vidas. E será o dia inicial de uma eternidade diante do Senhor. E que alegria saber que esse dia, esse momento, certamente chegará. Hoje nós concluímos a leitura do nosso texto bíblico. 365 dias ao longo desse ano, lendo a palavra de Deus. Hoje nós fizemos a leitura do capítulo 19, 20, 21 e 22 do livro de Apocalipse. E vimos o desfecho final do livro de Apocalipse. No capítulo 19 nós temos a conclusão dessa vitória, depois da queda da Babilônia, a vitória do Senhor sobre essa potestade, esse império humano que se levanta contra o Senhor. Nós temos esse cântico de vitória no início do capítulo 19, reconhecendo essa vitória do Senhor, dizendo, e nós temos uma grande multidão que diz e reconhece: salvação e glória pertencem ao nosso Deus, seus julgamentos são verdadeiros, são justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. O Senhor foi vitorioso sobre aqueles que se opuseram a eles, foi vitorioso sobre aqueles que tentaram desviar os homens, desviar as pessoas dos caminhos do Senhor. E por isso agora esses que permaneceram fiéis podem se alegrar, podem se exultar. Chegou o dia do casamento do Cordeiro e sua noiva, do Senhor com a sua igreja. Estão todos preparados, estão todos prontos, todos os acontecimentos necessários já se concretizaram. E agora é hora de ver o desfecho e a finalização desse momento que foi tão aguardado. O momento em que, de fato, e finalmente,
tudo será feito novo, novamente na presença do nosso Deus. Ainda no capítulo 19, nós temos a entrada, então, desse cavalo branco, que tem o seu cavaleiro, que se chama fiel, verdadeiro, que julga e guerreia com justiça. Nós temos essa imagem de Jesus chegando nesse cavalo branco, à frente de um grande exército do céu também, vestidos de linho, nos seus cavalos brancos. E ele traz uma espada afiada para ferir as nações. E ele governará com cetro de ferro, esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus. Aqui ele fala sobre o juízo que Jesus trará sobre aqueles que não servem, sobre os perversos, sobre os pecadores. Mas, ao mesmo tempo, ele trará justiça e governará com justiça, governará com retidão. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. E, finalmente, os seus opositores terão seu julgamento final. No versículo 19 do capítulo 19, nós temos a besta, os reis da terra, os seus exércitos se reunindo para lutar, mas são derrotados pelo Senhor. E por isso, tanto a besta quanto o seu profeta foram lançados vivos no lago de enxofre, que arde, lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Tanto a besta quanto o seu profeta foram então finalmente punidos e definitivamente punidos, lançados no lago de fogo. No capítulo 20 nós temos a vitória também final agora do Senhor sobre Satanás. Primeiro nós temos aí esse período de 1000 anos em que o dragão, né, Satanás, ele é acorrentado, e esse período de governo de Cristo com aqueles que o serviram, que entregaram suas vidas por fidelidade ao Senhor, que foram sacrificados e martirizados ao longo dessa jornada. Depois desse período nós temos a derrota final, né, de Satanás, quando ele finalmente vencido pelo Senhor e é lançado também nesse lago de fogo, e portanto todo o mal é finalmente derrotado. São abertos os livros, o livro dos mortos e o livro da vida. Todos aqueles que não creram em Jesus, que não creram no Senhor, que não estavam no livro da vida, foram julgados com base nos seus atos, e nós sabemos que esse julgamento com base nos atos é o que nos leva à condenação. Nenhum de nós, pelas suas próprias ações, por melhores que sejamos, somos capazes de obter a salvação pelos nossos atos. Portanto, todos aqueles que estavam ali no livro dos mortos foram julgados de acordo com os seus atos, foram condenados, também foram lançados nesse lago de fogo. E o texto vai dizer: a morte, e todos foram julgados de acordo com seus atos. Então, a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. A própria morte foi derrotada, a própria morte foi destruída. E esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse é o destino final de todos aqueles que não estão em Jesus. Portanto, o texto de Apocalipse serve sim como um alerta, como uma reflexão, para que você medite sobre qual é o seu lugar, aonde você estará quando tudo isso se desenrolar, quando todos esses acontecimentos se derem. Por outro lado, para aqueles que estão em Jesus, a eternidade de alegria, de realização, está só começando. Porque, finalmente, João vai dizer que ele viu um novo céu, uma nova terra, uma cidade santa, uma nova Jerusalém, uma nova cidade que desce dos céus. A cidade é essa onde Deus habitará com o seu povo, o próprio Deus estará com eles, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram e passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida, escreva isso e diga isso, e diga-lhe que isso é digno de confiança e verdadeiro. E ele disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. O João, o autor dessa profecia, diz então que ele vê essa cidade santa, essa nova terra, esse novo céu, descerem do céu.
a nova terra e novo céu, ele vê essa cidade santa descer do céu, a habitação de Deus agora refeita. Ao longo desse capítulo 21, ele vai descrever com detalhes incríveis a majestade, a grandiosidade, o brilho, a riqueza dessa cidade, que tem como sua maior riqueza, sua maior qualidade, não as pedras preciosas, não o ouro, nada arquitetônico, mas a presença de Deus, que é materializada entre o seu povo. Ele que faz nova todas as coisas, ele estará no meio do seu povo. E, finalmente, teremos e poderemos desfrutar da presença do Senhor, como foi o propósito desde o início. É interessante nós olharmos para esses últimos capítulos e vermos os links aqui com o início do livro de Gênesis. Se antes nós iniciamos a nossa leitura bíblica lá no livro de Gênesis, com a criação, o Senhor ali entre o jardim, habitando com o homem, com a mulher, e tendo esse relacionamento rompido, e toda essa confusão começa quando o ser humano escolhe o pecado, e o pecado então traz toda essa deturpação, toda essa destruição, e nós temos todo esse desenrolar a partir dessa escolha feita pelo ser humano. Agora nós temos o Senhor fazendo novas todas as coisas. Se em Gênesis nós temos as primeiras cidades surgindo como uma ação pecaminosa humana, quando o ser humano se levanta contra o Senhor, aqui nós temos uma nova cidade. Uma cidade feita pelo Senhor, pelo próprio Deus, que faz novas todas as coisas, e agora vai habitar entre nós e habitará definitivamente no meio do seu povo. Essa cidade, ela não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. E então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como um cristal que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Passava no meio da rua principal e de cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, e uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Nós voltamos a esse paralelo com o livro de Gênesis, quando nós estamos aqui agora diante do rio. Se o texto de Gênesis nos descreve ali no jardim os rios que cortavam o jardim, aqui nós temos o rio da água da vida, que flui direto do trono do Senhor e que rega essa árvore da vida, cujas folhas são remédio, trazem cura para as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os seus servos o adorarão. O Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. É isso que nós aguardamos. É isso que nós aguardamos quando dizemos: vem, Senhor Jesus. E é por isso que esperamos e desejamos e clamamos ao Senhor para que venha, para que cumpra a sua promessa e para que possamos desfrutar dessa presença tão agradável e tão aguardada, o retorno do nosso Senhor, e podermos desfrutar daquilo que Ele nos garantiu que fará. E Ele próprio insiste em dizer: tudo que você ouviu é digno de confiança, é verdadeiro, portanto passe isso para frente. João, não cele esse livro, não lacre esse livro com um selo nas palavras proféticas. Não lacre com um selo as palavras proféticas desse livro, porque o tempo está próximo. Não esconda essas palavras, não lacre esse livro, conte, espalhe essa mensagem a todos, porque eu venho, sim, eu venho em breve, e felizes os que obedecem às palavras da profecia registrada nesse livro. Ele vem, ele virá, ele nos garantiu que vem. E felizes aqueles que estiverem preparados, que tiverem seus nomes escritos no livro da vida, e que estarão e poderão desfrutar dessa nova criação, desse novo estado, desse momento em que tudo será feito novo. E ele diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber, beba de graça da água da vida. E nos últimos versículos do texto de Apocalipse, o nosso texto bíblico termina dizendo: aquele que é testemunha fiel sobre todas essas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos.
E é com essas palavras que eu encerro com você essa nossa jornada desse ano de 2025 de reflexões. Vem, Senhor Jesus, vem. É o nosso desejo, é a nossa esperança. E que você tenha essa convicção no seu coração, de que está pronto, de que fez o que precisa fazer para se acertar com o Senhor, para trilhar uma jornada de vida com o Senhor, se arrependendo dos seus pecados, buscando conhecer a palavra de Deus, obedecer a palavra do Senhor. Felizes aqueles que obedecem às palavras, os mandamentos do Senhor e que estarão prontos, que têm seus nomes escritos no livro da vida, estarão prontos para habitar nessa nova cidade, nesse novo céu, nessa nova terra. E por isso tem muito o que desejar e tem muito o que esperar para o futuro. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu espero que ao longo desse ano você tenha se sentido inspirado por essa jornada de reflexões diárias. Meu propósito aqui, muito longe de tentar destrinchar todos os detalhes das Escrituras, quem sou eu para isso, mas foi te inspirar e te mostrar que sim, que é possível você dar um passo de cada vez, um pouquinho a cada dia, você ler a sua Bíblia, você buscar aprendizado nela, aprender lições práticas para a sua vida, em livros que talvez você nunca achou que fosse tirar nada de proveito para você, mas sim, é possível que a cada dia você leia, você aprenda e seja edificado por essa palavra. Eu sei que para mim foi uma jornada muito edificante, espero que tenha sido para você. Eu sei que para mim, amanhã nada muda. Amanhã, aliás, muda sim, porque agora nós voltamos, eu volto ao início de novo e seguimos lendo o texto bíblico, que eu espero que você faça o mesmo. Não desista da jornada, não é porque o ano acabou, beleza, eu já li minha Bíblia inteira, tá tudo resolvido. Não, essa é uma jornada que não tem fim. Enquanto estivermos aqui, estejamos em contato, buscando ouvir a palavra de Deus, buscando aprender com ela a cada dia, para que o Senhor nos guie através da sua palavra. Se você se empenhou nesse processo, é muito provável que você tenha experimentado o mesmo que eu. Tenha experimentado ao longo das leituras o Senhor falando ao seu coração, através das coisas que você estava vivendo, dos momentos que você estava passando, e você foi lendo as Escrituras e foi dizendo, nossa, mas parece que Deus escreveu isso aqui para mim, isso foi escrito para mim. Quantas palavras, quantas direções de Deus você tem perdido ao longo da sua vida porque você não tem lido a palavra. Então se empenhe, continue lendo, continua comigo aqui nesse processo. Ano que vem nós vamos seguir também, vou seguir lendo e sigo refletindo com você aqui sobre as nossas leituras. Então não desista, continue fazendo o hábito de leitura bíblica, o hábito da leitura bíblica como um hábito primário na sua vida. Cultive esse hábito e sigamos juntos a cada dia, aprendendo da palavra do Senhor, aplicando essas verdades e aguardando o nosso Senhor que vem e que fará novas todas as coisas. Deus abençoe você e abençoe esse novo ano que vem pela frente, que em 2026 você tenha um ano abençoado. E entenda que um ano de fato abençoado é um ano onde a presença do Senhor está realizada, concretizada na sua vida. Não é dinheiro, não é realização profissional, mas é um ano debaixo da orientação, da sabedoria, do cuidado do nosso Deus. Essa é a maior bênção que eu e você podemos ter. Que Deus te abençoe, abençoe você, sua família. Clica na setinha, manda essa reflexão para alguém que possa ser inspirado por essa convicção, por essa certeza da vinda do nosso Senhor. E vamos juntos, seguimos diariamente, lendo a Bíblia, aprendendo com ela e refletindo e aplicando essas verdades nas nossas vidas. Que Deus te abençoe.